O Sermão do Monte está terminando. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele divide os ensinamentos de Jesus em 5 sermões. Ele organiza o pensamento, a fala, o ensino de Jesus desta forma. E escolhemos um deles, o Sermão do Monte, talvez o mais importante. E eu queria muito dar sequência no 4º sermão de Jesus, de Mateus, que é o sermão escatológico. Mas o Senhor colocou no meu coração de seguir a Quaresma, como eu acabei de informar. E o Sermão do Monte, no seu final, ele traz aquilo que chamamos de a 4ª parte, recomendações de Jesus. E vimos as 3 últimas recomendações que vimos, elas foram apresentadas por Jesus em tom de advertência. Não acumulem tesouros na terra, não se preocupem com sua vida ou com o seu futuro, não julguem para não serem julgados. Jesus, então, apresentou mais 3 recomendações, também muito importantes, mas estas relacionadas com a perseverança. E é isso que nós veremos hoje, na graça do Senhor. E, para tanto, eu gostaria que nós tivéssemos um momento de oração. Pedir que o Senhor nos guie nesse estudo da sua palavra, para que o Senhor nos ilumine a leitura, a compreensão do texto bíblico. Senhor, é a tua palavra, Pai, inspirada pelo teu Espírito ao teu evangelista, ao teu discípulo Mateus. Eu te peço que, assim como teu Espírito o inspirou na transcrição das palavras do teu Filho, Senhor, que o teu Espírito também nos inspire, nos ilumine, para podermos compreender qual é a tua vontade para a nossa vida, para a minha vida, para a vida de cada pessoa aqui, a vontade específica do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura de Mateus 7, de 7 a 14. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Versículo 12. Assim, portanto, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Até aqui. Perseverar. Você é uma pessoa perseverante? Ou é uma pessoa volúvel? Você é uma pessoa que insiste ou você é uma pessoa que desiste? Pense um pouco nisso, enquanto... Não, está do lado de cá. E aí? Quem é você? Perseverar na oração, perseverar no amor ao próximo, fazer pelo próximo, pelo outro, aquilo que você gostaria que o outro fizesse por você, é amar ao outro como você ama a si mesmo. Por isso que Jesus disse que ali estava o cumprimento da lei e dos profetas. Mas também perseverar no caminho
da salvação. 3 atitudes de perseverança. Perseverança em 3 áreas: oração, amor ao próximo e no caminho. Uma de cada vez. A perseverança na oração, ela promete resultados fantásticos. Essa promessa específica de Jesus é uma das mais diretas e abrangentes da Bíblia. Pedir, buscar, bater e conseguir. E insistindo, conseguir praticamente qualquer coisa. Essa mesma fala de Jesus, quando apresentada pelos outros 2 evangelistas sinóticos, né, que falam das falas e dos acontecimentos de uma forma semelhante, que são Lucas e Marcos, eles são ainda mais enfáticos. Colocam Jesus sendo muito enfático. Fala da viúva batendo na porta do juiz iníquo, que nem que seja para se livrar daquela chateação, acaba julgando o caso dela. Nessa apresentação da fala de Jesus não tem esse detalhe, mas cremos que ele realmente aconteceu. Isso só nos mostra que essa promessa é, sem dúvida, uma das mais poderosas que há na Escritura. É para você insistir, é para você continuar pedindo. Não é para você pedir uma vez e parar, é para você continuar pedindo, 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 até que o Senhor te atenda. Ou até que fique claro para você que o que você está pedindo não é pão, é pedra. Que o que você está pedindo não é peixe, é cobra. E se você que é mau, sendo pai, não vai dar pedra para quem está te pedindo pão, para um filho que esteja lhe pedindo pão, e não vai dar uma cobra para o filho que está te pedindo um peixe, muito menos Deus. Porque essa afirmação que ele fez nos versículos 9 a 11, que valem no sentido de que, poxa, Deus vai me dar o que eu estou pedindo, também vale no sentido oposto. Ele não vai dar o que você estiver pedindo, que vai lhe fazer mal. Inclusive, tem vários desses psicólogos e filósofos que falam na internet, né? Tem minhas ressalvas. Mas um deles, se não me engano, o Cortella, ele disse uma vez num podcast, alguém perguntou para ele, existe o amor incondicional? Aí ele falou, depende do que você está chamando de incondicional. Porque se você entende que o incondicional é você amar alguém e deixar essa pessoa fazer o que ela quiser, isso para mim não é amor. Porque se o seu filho resolve meter a mão dentro de uma panela com água fervendo e você deixa, você não o ama. O pai que verdadeiramente ama o filho vai ter que dizer não para ele, quando ele estiver pedindo alguma coisa que vai ser prejudicial para ele. E você, como pai, tem melhores condições do que o seu filho para avaliar o que vai ser bom e o que vai ser ruim para ele. Concordo. Quem dera vários pastores que surgiram nos últimos tempos aí pensassem como esse filósofo, que eu nem sei se é cristão, mas que entende melhor do amor do que muito pastor por aí, que fica dizendo que porque Deus te ama, você pode fazer o que quiser, que não vai ter consequência não, vai ser feliz. Gente, isso não é amor. Isso não é amor. Muito menos o amor de Deus, que diz claramente que há limites. Há limites. Quem ama, impõe limites. Ou então está estragando a outra pessoa. Isso não é amor. Isso é outra coisa. Portanto, sim, existe uma promessa de Deus que é maravilhosa, que é hiperabrangente, mas essa promessa, ela está condicionada, em primeiro lugar, segundo o próprio texto bíblico, à questão daquilo que você está pedindo. E em segundo lugar,
como veremos daqui a pouquinho, ela vai estar condicionada também ao que vimos no versículo 12. Façam os outros o que vocês querem que eles façam por você. É um segundo condicionante. Mas ainda no primeiro, às vezes, nós deixamos de obter aquilo que pedimos porque desistimos, porque não perseveramos. Então, você não tem condição naquele momento de saber se o que você está pedindo é de Deus ou não? Peça. Vai buscar na palavra. Uma vez eu lembro, uma moça chegou para um amigo meu, colega de ministério, e disse para ele: pastor, peço aqui que o senhor ore comigo, porque Deus falou no meu coração que o fulano vai ser o meu marido. Minha irmã, não é possível que Deus tenha dito isso para você. Ué, mas por que não, pastor? Porque fulano já é casado. Mas, pastor, ele é infeliz com aquela mulher. Comigo ele vai ser feliz. Minha filha, presta atenção. Você pode até estar certa, mas isso não é de Deus. E eu não vou orar por isso. Então, é muito fácil para as pessoas se enganarem. E eu realmente concordo com esse colega de que ela vai poder pedir o quanto quiser, que Deus não vai dar isso para ela. Não vai destruir um casamento para fazê-la feliz. Não vai fazer isso. Não creio nisso. Não é isso que eu vejo na Bíblia. Então, depende sim do que você está pedindo. Mas também depende da forma como você está pedindo. Porque, como a Bíblia nos diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé, sem acreditar, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa, em primeiro lugar, acreditar que ele existe. Ou aí de cima, eu não acredito em você não, mas olha, se existe mesmo, faz alguma coisa aqui. Vai ficar, pode sentar, senta e espera. Você não acredita que ele existe? Por que ele precisa provar para você que ele existe? Ele é Deus, amigo. Ele não precisa da sua aprovação. Entendeu? Você é você, Deus é Deus, e você não é Deus. Eu sei que toda tia na escola hoje diz para as criancinhas que elas são praticamente Deus, que elas vão ganhar tudo, são lindas, maravilhosas, ninguém é tão linda quanto ela, ninguém é tão maravilhoso quanto ela, vai ganhar tudo. Mas a gente sabe que isso não é verdade, não é? A gente sabe que isso não é verdade. A gente precisa acreditar que Deus existe. E precisa acreditar que Ele está, sim, disposto a recompensar aqueles que o buscam. Nós temos visto isso. Várias das nossas mensagens aqui no Sermão do Monte têm mostrado que Deus abençoa as pessoas, retribui as pessoas pelas suas atitudes. Não guardem tesouros na terra, acumulem tesouros nos céus. Como assim acumular tesouros nos céus? Quando você faz as boas obras, as obras de justiça, você receberá recompensas. Nós temos visto isso nos últimos domingos. Há um conjunto de recompensas espirituais que a gente não entende como é que funciona esse sistema, mas existe algum tipo de sistema de recompensas e que lá no céu nós não seremos todos iguais. Nem lá no céu, gente. Quanto mais aqui na terra, né? Então, vamos deixar essa utopia de lado, né? Não vai ter igualdade, não. Não tem como. Impossível. Nem no céu. É o que a Bíblia nos mostra. Porque as pessoas receberão a recompensa segundo as obras que realizaram na terra. Nós vimos isso. Temos visto isso seguidamente. Então, primeiro ponto, que é justamente a base da perseverança, é a fé. E quantas outras vezes nós também já não vimos aqui Jesus dizendo, homens de pouca fé. Quão pequena é a fé de vocês? Por que não perseveraram? Então temos que perseverar. Temos que acreditar que Deus quer nos ouvir, quer nos atender.
E se realmente for uma pedra, o que você está pedindo, Deus vai te mostrar que não é por aquele caminho. Deus vai convencer você de que tem outra coisa para você, não é aquilo. Não é aquela pessoa casada. Deus vai mostrar. É só você confiar. E também, nós, na sociedade em que vivemos, queremos sempre muito, né? E as promessas de Deus, vejam, a Bíblia, em momento nenhum, ela promete saúde perfeita para nós. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia não promete saúde perfeita para ninguém. A Bíblia não promete segurança absoluta para ninguém. É só olhar a vida de Paulo, que você vai ver que teve doença várias vezes, passou por situações terríveis. E a Bíblia também não promete abundância material para todo mundo, não. Paulo mesmo disse, sei viver com pouco e sei viver com muito. Já vivi com pouco e já vivi com muito. Depende das circunstâncias. Ah, não é porque Paulo não teve fé. Se ele tivesse fé, ele não teria apanhado, não teria passado necessidade, não teria ficado doente. Sério? Será? Realmente? Pare e pensa um pouquinho. Porque é isso que tem sido pregado, hein? Em muitos púlpitos. Se você tem fé, você não fica doente, você vai ser próspero financeiramente, materialmente falando, e você está protegido. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e comigo não acontece nada. Fala para aqueles 1000 e tanto que estão presos lá, em Brasília. Muitos deles estavam falando exatamente isso, estão presos. Será que faltou fé? Eu acho que não. O pessoal ficou de joelhos lá debaixo da chuva dias de chorar ver aquilo acontecendo. Foi falta de fé? Ou a vontade soberana de Deus é incompreensível para nós? A gente tem que tomar um certo cuidado com generalizações. A Bíblia, volto a dizer, ela não promete saúde perfeita, não promete segurança absoluta e não promete abundância material, mas ela promete cura. Cura. Eu já vi cura. Já vi na vida do meu pai, foi curado de câncer, testemunho de médico. O que o levou a reconhecer Deus, o Deus que ele achava distante, como o Senhor. E já vi várias outras pessoas sendo curadas. Sim, há uma promessa de cura, e não uma promessa de que você não vai ficar doente. Há uma promessa de libertação, de livramento, e não uma promessa de que você não vai cair no buraco, não vai cair na armadilha. Pode cair na armadilha? Pode, até porque a gente é ovelha, é míope, não faz a menor ideia do que está fazendo, acaba sempre caindo no buraco. Aí você cai no buraco, o que eu estou fazendo aqui? Aí vai lá o pastor, amoroso, paciente, por isso que ele anda com um cajado, né? Tem o cajado e a vara. O cajado é um porrete para te livrar você dos lobos, né? E a vara tem aquela ponta curva para ir lá e te resgatar do buraco onde você caiu. Mas a Bíblia não promete que você não vai cair em buraco. Você está andando dentro de uma bolha impermeável, que você vai passar por cima do buraco? Não vai. Se passar por cima do buraco, vai cair. Se pisar na armadilha, vai ficar preso. E aí você vai clamar ao Senhor para que Ele, na sua misericórdia, livre você de novo. Ou pelo menos é só comigo. De repente não, você não cai, só eu que caio, né? Tá bom, vamos ficar por aqui. Mas sem fé, aí não tem cura, não tem livramento, e não tem provisão, porque Ele não promete abundância, mas promete provisão. Jamais vi o justo mendigar o pão. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Deus nunca prometeu que ninguém ia ficar rico, mas prometeu que nós teríamos o necessário. 2 Pedro 1:3. Está projetada a primeira metade do versículo, eu vou ler o versículo todo. Seu divino poder nos deu
todas as coisas de que necessitamos. Necessitamos para quê? Para a nossa vida e para a nossa piedade. Para a nossa ação amorosa na vida. Não é só para você. Deus não te abençoa para você ficar com tudo. Te abençoa para você abençoar outros. Flua, deixe fluir as bênçãos de Deus na sua vida. Como aquela viúva que, enquanto colocavam vasos debaixo da jarra de azeite dela, o azeite continuava descendo. Milagre, a gente sabe que é milagre. Mas na hora que não tinha mais vaso, não, acabaram os vasos. Parou de fluir o azeite. Quer que Deus flua na sua vida? Deixa fluir. Não seja represa, seja rio. E deixa fluir, e vai. Sempre vai ter para você. Mas se você começar a segurar, aí vai parar de entrar. Vai estagnar. Todas as coisas de que necessitamos para nós e para os outros. Para a piedade. E aí ele complementa, não está projetado, né? Como conseguiremos isso? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo isso para a glória do Senhor, não é para a nossa glória. E aí, nós chegamos à tal segunda limitação que eu já comentei. Então, em primeiro lugar, perseverar significa ter fé, crer. Crer nas coisas certas, não nas coisas erradas. Crer nos pães e nos peixes e não nas pedras e nas cobras, porque isso o Senhor não vai dar para a gente. Mas, em segundo lugar, como vimos, né, lá no versículo, ainda no 7, versículo 12, o que nós lemos lá? Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Ora, não acabamos de ler em 2 Pedro 1,3, que o Senhor nos dá todas as coisas de que necessitamos para nós e para os outros? E para a piedade? Justamente aí está o segundo condicionante. Tenho fé, estou pedindo a coisa certa, mas eu estou tratando o outro como eu gostaria que o outro me tratasse? A regra de ouro? Tem a regra de prata, que é muito antiga, está no próprio Código de Hammurabi, anterior, muito anterior, inclusive, ao Decálogo mosaico, que está escrito lá. Não faça para o outro o que você não quer que o outro faça com você. É a base filosófica para o Código de Hammurabi. Os advogados certamente conhecem essa história aí, né? Mas chega Jesus e inverte a filosofia da coisa. Não, não é negativo, não faça. É positivo. Faça com o outro o que você gostaria que o outro fizesse com você, ou por você. Essa é a regra de ouro. E aí eu lhe pergunto, como você trata as outras pessoas? Como você gostaria de ser tratado? Ou não? Pense um pouquinho nisso. Porque a perseverança no amor ao próximo é uma chave importante para termos acesso a essas bênçãos abrangentes, profundas, que o Senhor está nos prometendo aqui nessa passagem. Do pedir e receber, do buscar e encontrar, do bater e ver a porta sendo aberta. Assim, faça com os outros o que você gostaria que os outros fizessem com você. Quando perguntaram para Jesus qual era o principal mandamento, o que ele respondeu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Disso dependem a lei e os profetas, exatamente o que ele acabou de falar aqui. A lei e os profetas estão sendo atendidos se você tratar o outro como você gostaria que o outro tratasse você. E como o mundo seria diferente, não é? Pense um pouquinho nisso.
na hora de você estacionar na garagem, descobrir que o camarada resolveu ocupar 2 vagas, porque o carro dele é muito caro, ele não quer que ninguém arranhe o carro dele. No meu prédio acontece isso. E olha que o carro nem é tão caro assim, o camarada é que é sem vergonha. Não é uma coisa irritante? Você chega e está o cara com o carro parado, ocupando 2 vagas. Uma pessoa que faz um negócio desse não está pensando nos outros. E eu garanto que uma pessoa que faz um negócio desse, quando chega na garagem e encontra um carro nessa mesma condição, fica muito chateado da vida, para não dizer outra coisa. Que é imprópria para esse ambiente. Mas se ele não gosta que façam isso com ele, por que ele faz com os outros? E olha que isso é a regra de prata, hein? Se você não gosta que façam isso com você, não faça com os outros. E Jesus está dizendo o contrário, não, faça. Chegou na garagem, viu que o camarada esqueceu a luz interna acesa e a bateria dele vai para o ralo, se deu o trabalho de procurar o porteiro para saber a quem pertence aquele carro, para avisar o camarada, vem aqui desligar a luz interna, senão você vai ficar sem bateria. Você não gostaria que fizessem isso por você? Mas eu estou cansado, estou atrasado. Imagina, você cansado, atrasado, no dia seguinte chegar e teu carro está sem bateria, porque ninguém te avisou. Coloque-se no lugar do outro. E se você fizer isso, muitas portas se abrirão. E você será uma pessoa abençoadora. E ao se tornar uma pessoa abençoadora, e se você perseverar em ser abençoador, você será abençoado. Porque Deus, conhecendo o teu coração, sabe que você não vai reter para você, que você vai abençoar os outros. E aí sim, você vai pedir e vai receber, vai buscar e vai encontrar, vai bater, a porta vai se abrir, porque você está transbordando para quem está ao seu redor. E se Jesus disse que dessas 2 leis dependem tudo o que está na Bíblia, que os israelitas chamavam de lei e profetas, gente, Tiago, dá uma corrida na Bíblia, rapidinha, Tiago, capítulo 1. Deixa marcadinho, que a gente vai voltar para Mateus 7. Mas em Tiago, capítulo 1, tem uma fala que é precisa. Vou ler dos versículos 22 a 25. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Não vou projetar. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. No tempo de Paulo não tinha celular, com câmera invertida, que você pudesse ficar olhando para si mesmo. Não era assim. Mas naquele tempo, você se esquecia da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na sua prática, na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que fizer. Se quer ser feliz? Pratique a palavra de Deus e você será feliz. Não é isso que todo mundo quer nessa vida, ser feliz? Passando por cima de todo mundo? Não importa. O importante é ser feliz. Se você quer ser feliz, pratique. E, finalmente, Jesus, voltando a Mateus capítulo 7, falei para deixar o dedinho lá marcando. Jesus concluiu essas 3 advertências, essas 3 recomendações sobre a perseverança, falando, versículos 13 e 14, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E aí eu lhe pergunto, qual é o seu caminho? Em qual caminho você está? No apertado, que leva à vida, ou no amplo, que leva à perdição? Perseverar no caminho apertado
É a recomendação de Jesus para nós. O problema é que nós vivemos numa sociedade hedonista e egocêntrica. Hedonista, vive pelo prazer. A busca do prazer é o que importa. Já dizia Freud, é o drive do ser humano, é a busca pelo prazer. Adler dizia que é a busca pelo sentido. Mas aí é papo para sábado. Mas ela é egocêntrica, é como se cada um de nós tivesse um pequeno argentino dentro de si dizendo, eu sou o máximo, eu sou o máximo. Nada contra os nossos irmãos argentinos, mas, pelo amor de Deus, né? Dizer que Maradona é melhor do que Pelé é brincadeira. Não dá. Então, aquele pequeno serzinho, aquele pequeno Napoleão dentro de si, tá bom, vou deixar o argentino fora aqui. Napoleão. Aquele pequeno Napoleão dentro de si, que fica dizendo assim, eu sou o imperador, eu sou o máximo, eu quero tudo. Eu quero tudo. Não dá. Não dá para você levar esse pequeno Napoleão dentro de você para o caminho estreito. Ou melhor, para o caminho apertado. Você não vai passar pela porta estreita. Não passa. É você ou o seu ego. Um dos dois vai ter que ficar na porta. E como o ego não vai entrar de jeito nenhum, se você ficar com o ego, você também não entra. Simples assim. E aí você vai junto com a manada, ou melhor, com a multidão, desculpe. Você vai junto com a multidão, que lindo, está todo mundo indo, então deve ser bom, né? Mas está todo mundo indo. Os lemmings, né? Os lemmings vão sempre, tinha um joguinho assim, eu sou velho, hein? Eu sou velho. Tinha um joguinho de computador que era os lemmings, você tinha que tentar impedir que os bichinhos se suicidassem. Mas não adiantava, você sempre perdia, porque o lemming quer se suicidar. E é a nossa sociedade. As pessoas estão sempre nessa busca desenfreada por prazer, por sentido, se jogando no abismo. E, justamente porque a nossa sociedade está tão nessa, é que surgem justamente os falsos profetas dizendo que não, vai ser feliz, faz o que você quiser. Jesus Cristo já morreu por você, você não tem mais sacrifício nenhum. Sai dessa lógica do sacrifício. Palavras exatas, eu baixei o vídeo. Eu tenho o vídeo. Sai dessa lógica do sacrifício, vai viver na lógica da graça. É lindo, é lindo. Olha, gera muito engajamento, mas não está na Bíblia, não. Desculpe, não está na Bíblia. Olha só o que está na Bíblia, Mateus capítulo 16. Eu vou ler o versículo 25 também, o 24 está projetado. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a encontrará. Meus irmãos, Jesus deixou muito claro, o caminho amplo, que começa numa porta larga, leva à perdição. Você vai com o teu ego. Você não precisa abrir mão do teu ego para ser feliz. É certo que não vai ser, mas está em busca dele. Agora, para entrar pela porta estreita e caminhar junto com Jesus, seguindo Jesus no caminho apertado, você tem que negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Abrir mão do seu ego, deixar o pequeno Napoleão do lado de fora, para não criar problema com os vizinhos. Então, não dá para você entrar por essa porta com a sua natureza humana. Não dá. Não dá. A palavra de Deus é clara. Você tem que sacrificar a sua natureza humana, sim. Jesus fez o sacrifício principal. Pelo sacrifício único da sua natureza humana, você não vai chegar a Deus, não. Porque nem assim você chega lá. Mas quem abriu a porta para você entrar foi Cristo, com o seu sacrifício que nós vamos relembrar nesta noite, participando da ceia do Senhor. Um memorial do que Ele fez por nós. Ele abriu a porta. Ele abriu. É a graça de Deus enviando o seu Filho como a chave que abriu a porta. E enviando também a fé para que recebamos
esse presente de Deus. Mas quem abre mão do ego é você. Deus não vai arrancar o ego de dentro de você, não. É você que tem que agir. É você que tem que negar-se a si mesmo. Todos os dias. Hoje eu neguei a mim mesmo, pronto, já cumpri minha cota pelo ano. Não, não cumpriu, não. É diário. Eu diria que é momentâneo. A cada momento, você terá que fazer uma escolha, como aconteceu com Jesus no deserto, nos 40 dias da sua tentação, assunto para a próxima série. O que significa isso na prática? Colossenses capítulo 3. Eu não vou ler a passagem toda, porque o tempo urge, mas eu vou ler para vocês do versículo 5 ao versículo 10. Colossenses capítulo 3, instruções para um viver santo. Disse Paulo: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a velha natureza, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. E essas coisas vocês praticavam no passado, quando viviam nelas. Mas agora, abandonem todas elas, e mais a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, a mentira do diabo, que é o pai da mentira. Visto que vocês se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram do novo. É como se você estivesse arrancando a sua pele e recebendo outra. Mas como é que isso é possível? Como é possível se revestir de uma nova natureza e chegar à imagem do seu Criador? Só tem um jeito: nascendo de novo. Foi o que Jesus explicou para Nicodemos, em João capítulo 3. Vou ler rapidamente versículos 5 a 6. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, e o reino de Deus está lá, do outro lado do caminho, apertado. Se você não vai chegar lá no reino de Deus, se você não entrar pela porta estreita, não caminhar pelo caminho apertado. E ele diz, se não nascer da água e do Espírito. Tem que nascer de novo, tem que ser regenerado. Só quem é regenerado pode entrar. E Jesus ainda disse mais, o que nasce da carne é carne. Nós nascemos seres humanos, feitos de carne, ossos, sangue e cheios de desejos, que são da nossa natureza humana. Cheios deles. O chato é que quando a gente nasce de novo, eles não vão embora. Eles continuam lá. Só que agora a gente não é mais escravo deles. Aí a gente tem que clamar pelo Senhor para que o Espírito Santo venha e nos fortaleça e nos dê vitória sobre os nossos próprios desejos. A luta não é fácil não, gente. Paulo, lá no capítulo 7 da carta dele aos Romanos, disse, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará da minha velha natureza? Mas não fiquemos desesperados, porque em Cristo nós encontraremos a salvação. Mas a luta é constante. De tal maneira que chegamos, finalmente, a Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e com essa citação de Paulo, vamos encerrar aqui essa mensagem. Esse é o alvo. Essa fala de Paulo é o melhor símbolo do que representa você se despir da sua velha natureza, revestir-se da nova natureza e passar por essa porta estreita e caminhar seguindo o Senhor, negando-se a si mesmo dia a dia, até chegar no reino de Deus. Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
É nisso que a gente tem que depositar a nossa fé e a nossa esperança. E eu só estou projetando a primeira parte do versículo, e ele conclui dizendo: a vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você tem dificuldade para se despir da sua velha natureza? Bom, primeiro, eu estou partindo do pressuposto que todos aqui já são regenerados, já nasceram de novo da água, que é o arrependimento dos pecados, e do Espírito, que é o sopro de vida, a vida espiritual. Para todos aqueles que creram e que o receberam, está lá em João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que creram no seu nome e o receberam, a todos esses foi dado que se tornassem filhos de Deus. Então, se você já é um filho de Deus regenerado, o que te falta? Se você ainda não é, aí é uma outra história, vamos conversar. Por favor, me procure. E vamos conversar. Não, essa história de nascer de novo, não entendi. Vamos conversar, por favor. Mas se você já passou por essa experiência, o que te falta? Dia a dia, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Despindo-se da sua velha natureza, lemos aqui várias características dela, e revestindo-se da natureza de Deus, que é exemplificada na atitude de Cristo. É isso. Essa é a vida cristã, esse é o dia a dia. Portanto, Jesus nos orientou a assumir essa atitude perseverante nas nossas orações, no nosso amor ao próximo, mas principalmente na nossa caminhada, dia a dia, nessa atitude de renovação constante, nessa metamorfose constante, deixando de ser o que era e passando a ser algo novo. Não é fácil. Não é instantâneo, não é imediato, exige esforço, exige dedicação. E aí eu lhe pergunto, você quer a ajuda de Deus nisso? Eu quero, eu preciso. Porque eu me identifico com Paulo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu me identifico com ele. Então eu sei que eu preciso. E se você precisa também, eu quero orar por você.